Um outro tema que me preocupa muito, e todos sabem, é a situação das pessoas com deficiência. Nós temos no Brasil cerca de 45 milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. E aí, senador Hermano Ferrer, a minha preocupação é senador Medeiros, sei que ambos vão concordar comigo. Embutido no Estatuto da Segurança Pública, está lá um artigo que nós havíamos conversado já com dezenas de senadores e todos concordaram que não deveria se mexer nisso, nesse momento. O Estatuto da Segurança Pública terá meu voto, com certeza, mas não um artigo que tem lá, que já tinha que ter saído, era para o relator apresentar no plenário sem um artigo, e eu sei que essa é a vontade do senador Vicentinho, que é um homem sério, comprometido, diz, palavra dada, palavra cumprida, pai. Não te preocupe. Mesma coisa os outros senadores da Comissão de Assuntos Sociais, que me garantiram que isso não será aprovado em hipótese nenhuma. Tem um artigo que diz lá que a política de cotas para o emprego, para a pessoa com deficiência poder trabalhar. Eu acho isso uma maldade enorme, dizendo que nas empresas de vigilância não precisa se adotar a cota. Então, adota a cota em tudo. Na área pública, na área privada, empresa de ônibus, empresa de produtos químicos, em frigorífico, enfim, em pleiteira, em, empresa da construção civil, né? Tudo aplica-se a cota. Mas agora as empresas de vigilante não querem aplicar. E eu sei como é que isso começa e como é que termina. Se fizerem isso, dizendo que as empresas de vigilância não se adota a cota das pessoas com deficiência, aí vai ser que nem a história de diminuir os encargos sobre a folha de pagamento. Começou com um ou dois setores, no fim virou aquela lambança que prejudicou, diminuiu o superávit da Previdência, porque diversos setores entraram. Se abrir aqui para os vigilantes, aí o pessoal vai dizer, não, mas e motorista? Como é que vai ter deficiente? Outro vai dizer, e banco? Como é que banco vai ter deficiente? Como é que vai contar o dinheiro? É isso que eles vão alegar. E daqui a um pouco acabou a política de cotas de 45 milhões de pessoas que hoje, pelo menos, se preparam, estudam, e um percentual de alguns milhões estão no mercado de trabalho, vão desaparecer. Isso é cruel, é desumano. Como eu digo, batam em nós, então. Com aquele bater numa pessoa com deficiência é covardia. É covardia. Eu tenho falado com os trabalhadores da área da vigilância. Eles todos dizem que dá para cumprir a cota, todos dizem. São a favor do Estatuto, mas não são favoráveis que tenha esse instrumento lá dentro que vai levar ao sacrifício. Calcula uma pessoa com algum tipo de deficiência, senador Hermano Ferrer, que está dentro de casa e está trabalhando. Eu tenho uma sobrinha que foi adotada, e ela sabe que foi adotada, mas ela tem uma deficiência. A maior alegria dela é ir para o trabalho. A maior alegria dela é ir para o trabalho. E agora, quando dizer que a política de cota não existe mais? Não adianta, é a lei do mercado. Eles vão simplesmente demitir, não vão usar o potencial que a pessoa com deficiência tem e vão querer, na vala comum, botar todo mundo no mesmo lugar. Aí vem as montadoras, aí vem as forjarias. Por isso, senhor presidente, eu quero cumprimentar aqui a comissão do Senado que trata dessa questão da pessoa com deficiência. Esta aqui é a semana, inclusive, da semana da pessoa com deficiência. Sabe que na semana da pessoa com deficiência, aqui no Senado, nós vamos tirar o direito a eles ter emprego na política de cotas? Olha, eu recentemente estive em São Paulo, recentemente não, há uns 2 anos atrás, eu critico tanto, às vezes, os bancos aqui, pelo juro alto, enfim, critico aqueles bancos que devem muito para a Previdência e não pagam, e dou até nomes, mas eu vi um método que eles adotaram lá na Federação dos Bancos, me convidaram para lá, eu fui ver.
Eles dão formação para as pessoas com deficiência e colocam elas nos lugares que a gente nunca poderia imaginar que eles poderiam trabalhar. E estão trabalhando e produzindo. Eu tenho 2 cegos no meu gabinete. Como é que alguém ia achar que você ia ter cego para elaborar discurso, para discutir política? Eu elevei a chefe de gabinete no Rio Grande do Sul, e o outro escreve o pronunciamento aqui no gabinete, inclusive esse pronunciamento tem muito da lavra dele. Agora, vai tirar as oportunidades mínimas dessas pessoas? Que se começar a abrir aqui nesse aspecto, dizendo que a arma, tudo bem, quer botar um artigo dizendo, não pode andar armado, pronto. Mas não pode controlar, não pode participar, cada um na sua área. Por isso, senhor presidente, que eu ainda vou fazer esse apelo que eu fiz já na semana passada, que queriam votar na semana passada. Fiz apelo aqui a uma série de senadores que são a favor do Estatuto e eles preferiram que não fosse votado. Fiz apelo ao senador Eunício, ele também concordou, então, que não fosse votado naquela semana. Mas está marcado para amanhã. Amanhã, no dia que nós teremos uma audiência pública, e nesse pronunciamento eu falo disso tudo, na Comissão de Direitos Humanos, em homenagem exatamente à lei, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Não porque eu fui o autor, porque eu sempre que eu digo que eu fui autor, eu falei que cerca de 1.500 pessoas ajudaram essa construção. Ministério Público, familiares de deficientes, os relatores, senador Romário, senador Celso Russomano, senador Flávio Arnes e a Mara Gabrilli, de São Paulo, que foi a relatora na Câmara também, todos não estão acreditando que o Senado vai poder fazer isso. Ninguém está acreditando que o Senado vai fazer isso. Eu também não estou, eu não estou convencido que a gente não vai permitir. Querem aprovar o Estatuto com tudo que tem lá? Provem tudo, mas pelo menos isso. Seria uma discriminação hedionda das pessoas com deficiência, seguir retirado nesse Estatuto e não tendo mais espaço para a política de cotas.